Olá, seja bem-vindo à nossa palestra sobre aposentadorias especiais e do professor. Eu quero falar com vocês a respeito dos principais aspectos e de alguns pontos de atenção e relevantes em cada uma dessas aposentadorias, as especiais e a do professor. Lembrando que a aposentadoria do professor, ela deixou de ser chamada de aposentadoria especial e tem deixado de ser assim chamada há algum tempo e tem sido chamada apenas de aposentadoria específica. Aposentadoria cujos critérios para concessão são diferidos, porém não é mais enquadrada naquelas hipóteses de aposentadoria especial. Então, sem mais delongas, artigo 40 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, prevê que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Para quem ainda não implementou a sua reforma previdenciária, diz o texto constitucional que continuam sendo aplicáveis todas as normas constitucionais e infraconstitucionais, isto é, todas e quaisquer normas que estejam abaixo da Constituição Federal, em data anterior à de publicação e entrada em vigor desta emenda, qual seja, a Emenda Constitucional número 103 de 2019, enquanto o seu ente federado, seu ente federativo, não tiver promovido a reforma previdenciária no seu ambiente, né, dentro da sua competência legislativa, seja no estado, seja no município. Essa previsão contida no texto da própria Emenda 103, ela tem mais ou menos 8 reproduções, né? Cada uma de uma forma um pouquinho diferente, um dispositivo personificado e aplicado a uma espécie ou subcategoria de aposentadoria específica, seja aposentadoria voluntária, uma regra de transição, uma regra de aposentadoria especial, mesmo no caso da pensão por morte, como ocorre, por exemplo, no artigo 23, parágrafo 8º. Então, esse é o dispositivo na íntegra da emenda 103, com destaque aí essas principais partes. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda, ou seja, a emenda 103, que foi promulgada no dia 12, ou seja, até o dia 12, todas as normas até então editadas a essa data permanecem sendo aplicáveis se o seu ente não fez a reforma previdenciária. Já no que diz respeito à regra do professor antes da emenda 103, perceba que o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, estabelecia requisitos distintos para o homem e para a mulher. 60 anos de idade para o homem, 55 para a mulher. 35 anos de tempo de contribuição para o homem, 30 para a mulher. 10 anos de tempo de serviço público para o homem, 10 para a mulher, e igualmente o tempo exigido de permanência no cargo. 5 anos no cargo para o homem e para a mulher. Nesse caso, nessa espécie de aposentadoria anterior à emenda 103, o professor, ou melhor dizendo, o servidor, teria direito de se aposentar com proventos integrais, isto é, 100%, mas do resultado da média. Não era um valor correspondente necessariamente à remuneração do cargo efetivo. Já que os proventos eram calculados pela média, o fator de reajuste, ou a cláusula, né? O critério de reajuste nesse caso é o reajuste anual e não reajuste pela paridade. Nessa modalidade de aposentadoria aí na tela, o professor tem direito em reduzir 5 anos, tanto na idade como no tempo de contribuição. Se fôssemos pensar e aplicar essa regra, no caso de um servidor, ele se aposentaria com 55 anos de idade e 30 de contribuição, enquanto uma servidora que ocupasse o cargo de professora se aposentaria com 50 anos de idade e 25 de contribuição, desde que o tempo de contribuição comprovado pelo professor, 30,
e pela professora 25 fosse exclusivamente nas funções de magistério. Já quando vamos para a nova regra permanente, percebam mudanças aí nos requisitos. Os requisitos agora são, pelo menos o etário, de 65 anos de idade para o homem, para o professor 60, para a mulher 62, enquanto para a professora são 57 anos de idade. O tempo de contribuição, o tempo de serviço público, o tempo de cargo exigido na nova regra permanente não muda. Ele é o mesmo tanto para professor como para professora, como para o servidor comum ou para a servidora que não detenha, não ocupe, não titularize o cargo de professora. 25 anos de tempo de contribuição para homem, mulher, professor, professora, e no caso de professor ou professora que comprove 25 anos no exercício das funções de magistério, sem o qual ele não poderá fazer a redução no tempo da idade, senão ele vai para o requisito comum etário aplicado para o homem e para a mulher. 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. São estes requisitos cumulativos que se somam um ao outro e não alternativos, em que eu posso cumprir um em detrimento de outro. No cálculo, não é mais garantido proventos integrais, 100% da média. Agora eu apuro a média e um novo formato de apuração da média, não mais no formato da Lei Federal 10.887 de 2004, e ao apurar essa média eu vou aplicar um percentual inicial de 60 pontos, que vão se acrescer de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder, que superar ou que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição. Portanto, nesse caso, todo e qualquer servidor que se aposentar por esta regra, ele vai ter, no mínimo garantido, cerca de 70 pontos percentuais, já que ele tem os 25 anos para se aposentar, e isso quer dizer que ele tem 5 anos a mais além dos 20, que é o indexador, que é o parâmetro para aplicação dos 60%. Então, todo e qualquer servidor, mulher, homem, professor, professora, que se aposentar por esta regra, vai se aposentar com pelo menos 70%. Essa seria a ilustração, uma tabela para mostrar, para ilustrar para vocês como é essa progressão desse percentual de 60 pontos que se acrescem de 2 pontos percentuais ao ano que ultrapassa os 20 de contribuição. Observem na tela que o indexador dos 60 pontos são os 20 anos. Para cada ano que o servidor tiver além dos 20, ele acresce, ele soma 2 pontos percentuais. No caso, todo qualquer servidor que nessa regra se aposentar, ele vai se aposentar com pelo menos 25 anos. Isso quer dizer que ele vai se aposentar aí com pelo menos 70%. E para cada ano que ultrapassar os 25, nesse caso, ele continua acrescendo, né? Fazendo a soma aí no seu tempo total de contribuição e, consequentemente, no percentual acima dos 60%, acima dos 70%. Um detalhe curioso nesta regra, né, dentre outros, é que se o servidor tiver 40 anos de contribuição, ele atinge o percentual de 100%, mas para cada ano que ele tiver de tempo de contribuição que exceda, que supere os 40 anos de tempo de contribuição, seja homem, mulher, professor ou professora, ele vai ter um cálculo aí que também ultrapassará os 100 pontos percentuais. Muito bem, no cálculo da média nesta regra, se o servidor perceber, se o professor perceber que um determinado período ali, quando computado, importa em redução no valor da média, ele tem a oportunidade de, a seu requerimento, solicitar, requerer ao regime próprio que exclua esse período da contagem do tempo de contribuição e do cálculo da média, para ver se haverá um cálculo mais benéfico, um valor um pouco maior no resultado desta média. Como eu disse, tanto em uma como em outra regra, para se contar o tempo de professor, é necessário que eu comprove que o tempo realmente, que o tempo de fato é do magistério, que o tempo de fato é um tempo de professor. Platão, né, em uma de suas obras, ele vai trazer a ideia de que professor é aquele que consegue transmitir, é aquele que consegue
ensinar uma matéria de estudo sempre da melhor forma possível ao aluno. É uma das profissões mais importantes, tendo em vista que as demais, em sua maioria, dependem dela, dependem do professor. Na obra A República, intitulada A República, também de Platão, ele já alertava para a importância do papel do professor na formação não só de um aluno necessariamente, de um profissional necessariamente, mas na formação de um cidadão. Professor ou docente, em sentido amplo, é qualquer pessoa, portanto, que ensina ou que transmite conhecimentos. No direito previdenciário, pensando isso, aplicando isso no direito previdenciário e mais especificamente no âmbito dos regimes próprios de previdência social, nós consideraremos uma pessoa como professor quando ela se enquadrar dentro das normas, requisitos, critérios, conceitos e definições delineadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Segundo a própria LDB, educação básica é estruturada por etapas e modalidades de ensino, o que abrange e acaba por englobar a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório de 9 anos e o ensino médio. O texto que trata da redução de tempo de contribuição e idade, ou agora de idade para o professor, está previsto no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal. Diz o seguinte: os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, que é onde se prevê os 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher, isso pós-emenda 103, tanto é que esta redação que está na tela é a redação dada pela emenda 103. Mas essa redução só será aplicada, diz o texto constitucional, caso o servidor, o professor, a professora, comprove efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo, seguindo e observando-se aí essa aparente outorga, né, da competência legislativa da União para com os demais entes subnacionais. Encontra-se inserido dentro do contexto de educação básica, a educação infantil, a pré-escola, o ensino pré-escolar, o ensino fundamental e o ensino médio. E, por outro lado, excluem-se da ideia de educação básica o ensino superior, que abrange a graduação, mestrado, doutorado, o ensino técnico e o ensino profissionalizante. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com uma importante modificação que ela sofreu no ano de 2006, através da Lei Federal 11.301, houve mudança no artigo 67, parágrafo 2º, que conceituava e definia o que era a função de magistério, pelo menos para os fins de que tratava o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição. E ele passou a dizer que eram consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades. Acontece que isso foi objeto de muita discussão, em primeiro lugar, porque até então vigorava uma súmula do Supremo Tribunal Federal, é a súmula 726, que dizia o seguinte, aspas, para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo prestado fora de sala de aula. E com essa mudança legislativa parece que foi o fim da súmula 726 do Supremo Tribunal Federal, quando ela passa a considerar como função de magistério não só exercida pelo professor, pressupondo um exercício dentro de sala de aula, mas também por especialista em educação, aí a abranger o diretor escolar, o assessor pedagógico, o coordenador pedagógico, o supervisor pedagógico, pessoas que estão para além da docência no sentido estrito de lecionar dentro de uma sala de aula. Isso fez com que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse por ocasião do ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADI 3772 do Distrito Federal. E a máxime desta decisão do Supremo Tribunal foi de que a função de magistério, ela não se circunscreve, ela não se limita apenas ao trabalho em sala de aula. Ou seja, o Supremo admitiu, de certa forma,
A mudança acentuada e feita pela 11.301 na LDB, propondo a ideia de permitir, de autorizar que sejam também consideradas função de magistério aquelas exercidas por especialistas de educação fora do ambiente sala de aula. Estatuiu-se, no entanto, outros requisitos. Eis aqui a ementa, né, o resumo, um excerto, um trecho da decisão do Supremo Tribunal, até então veiculada na ADI 3772 de 2008, do Distrito Federal, em que o Supremo analisa a alteração feita pela 11.301, seu artigo 1º, lá no 67, parágrafo 2º da LDB. O Supremo julga a ação parcialmente procedente e dá uma interpretação conforme ao dispositivo. E o item 1 da ementa é: a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e ainda a direção da unidade escolar. Então ele admite a inclusão dos especialistas em educação. Mas ele prossegue dizendo, item 2, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, ou seja, eu vou poder contar esses períodos nessas funções como tempo de magistério, desde que elas sejam exercidas em estabelecimento de ensino básico, vulgo unidade escolar ou unidade de ensino. Ou seja, se eu ocupo um cargo de coordenação, de direção, de chefia, de assessoramento pedagógico, eu só vou contar esse tempo como de magistério se for dentro da escola e eu for um professor de carreira. As duas únicas hipóteses seriam ou eu titularizar o cargo de professor e exercer um cargo em comissão de direção, de coordenação ou assessoramento pedagógico, ou se num plano de carreira previamente definido eu acessar essas outras funções, esses outros cargos. Em suma, em resumo, o Supremo Tribunal Federal manteve a possibilidade de contagem de tempo especial fora de sala de aula, em outras funções de magistério, como nós vimos aqui de direção, assessoramento, supervisão, coordenação pedagógica, exigiu que o exercício dessas funções sejam numa unidade escolar, no estabelecimento de ensino, e só admitiu o direito aos professores de carreira, ou seja, ou eu detenho o cargo de professor e exerço um cargo em comissão naquelas funções, ou eu era professor e por um concurso interno e pelo plano de carreira previamente definido, o que é raro encontrarmos no Brasil, eu acessei por promoção, por progressão vertical, o cargo de direção, de coordenação, de supervisão ou assessoramento pedagógico. A Carmen Lúcia, em uma decisão posterior, acaba por reforçar essa ideia e posicionamento do Supremo, dizendo que o Supremo é quem interpreta a Constituição e todos devem lê-la como o Supremo diz que ela é. Então, em suma, são esses os 3 requisitos para a contagem do tempo de magistério e são esses os tipos agora de atribuições que podem ser desenvolvidas pelos profissionais para que eu considere o tempo como de magistério e esses os documentos que eu posso solicitar, carteira de trabalho, a CTC, uma declaração ou certidão da unidade escolar descrevendo o serviço realizado pelo servidor, uma certidão de tempo de serviço ou qualquer outro documento que descreva as atribuições de segurado, o órgão de lotação, etc. Além da aposentadoria do professor, caminhando para o final da nossa palestra, temos as aposentadorias especiais. Antes da emenda 103, essa era a previsão. Eram 3 possibilidades, a do servidor com deficiência, a do servidor que exercia uma atividade de risco e daquele que exercia uma atividade com exposição a agentes nocivos. Pós-emenda 103, essa é a previsão. O parágrafo 4º ele continua existindo, mas em vez de trazer as exceções nos incisos, ele diz que as exceções estarão previstas nos parágrafos 4A, 4B, 4C e 5º, que trata do professor e a gente já analisou. O parágrafo 4A permite aposentadoria especial para o servidor com deficiência. O parágrafo 4B para o servidor que ocupe o cargo de agente penitenciário, socioeducativo ou policial. Já adianto, não é mais por risco. Então aquela discussão que tínhamos, mas que já era findada antes da emenda 103, de que os guardas se enquadrariam aqui ou não, no inciso 2 do parágrafo 4º, ela se findou quando o Supremo julgou o tema 1057. Pós-emenda 103, o cenário piorou, se tornou mais rigoroso, mais severo em relação aos guardas, porque agora essa aposentadoria foi categorizada. É somente para o agente penitenciário
o agente socioeducativo ou policial referido nos artigos e incisos citados no parágrafo 4º, rol esse taxativo, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na DI 7494 do Estado de Rondônia. Por fim, o parágrafo 4º permite uma aposentadoria especial para servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Esse seria um quadro comparativo da forma anterior à emenda 103, como era tratar as aposentadorias especiais, e o quadro posterior. Para aposentadoria com exposição a agentes nocivos, nós precisamos de pelo menos 3 documentos: o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o LTCAT, e o parecer de perícia médica, que não examina o servidor. Ele examina os documentos e vai enquadrar a atividade do servidor como especial ou não, como sendo aquela que tem exposição a agente químico, físico, biológico prejudicial à saúde ou à integridade física ou não. Então a perícia, ela não analisa o servidor, ela analisa esses elementos, além do fato de o servidor ter usado um equipamento de produção individual, ou equipamento de produção coletiva, EPI ou EPC, e se a utilização desse equipamento de proteção individual ou coletivo retirou ou neutralizou a sua exposição a agente nocivo. Já na aposentadoria do servidor com deficiência, nós temos ela dividida em 2 submodalidades. Existe a aposentadoria do servidor com deficiência na submodalidade tempo de contribuição, e nessa situação nós precisaremos destacar e diferenciar o requisito contributivo do servidor homem e mulher em relação ao grau da sua deficiência. Então, por exemplo, se o servidor ele possui uma deficiência, mas de grau leve, se ele é homem, ele precisa de 33 anos de tempo de contribuição e a mulher 28. Se a deficiência é de grau moderado, o homem 29 e a mulher 24. Se a deficiência é grave, 25 o homem, 20 a mulher. Resumo: quanto maior o grau, o nível da deficiência, menor o requisito contributivo exigido para acesso a essa submodalidade de aposentadoria. O tempo de exercício no serviço público e o tempo no cargo é o mesmo para homem ou mulher, independentemente do grau da deficiência. 10 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo que se dará aposentadoria. Por outro lado, existe a aposentadoria do servidor com deficiência na submodalidade idade. Nessa submodalidade, o servidor não precisa demonstrar o grau grave, moderado ou leve da deficiência. Basta que ele comprove a sua deficiência. Exige-se aqui uma faixa etária mínima, diferente na submodalidade tempo de contribuição. O homem precisa de 60 anos de idade, enquanto a mulher de 55. Tempo mínimo de 15 anos de tempo de contribuição com deficiência para o homem e para a mulher. 10 anos de tempo de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. E para finalizarmos a nossa palestra e o nosso tema concernente às aposentadorias especiais do professor, temos a aposentadoria especial do policial civil, do agente penitenciário e do agente socioeducativo, que vimos que hoje, após a emenda 103, ela está prevista no artigo 40, parágrafo 4º-B da Constituição Federal. Exige-se para o agente federal penitenciário, para o agente socioeducativo e para o policial, daqueles artigos e incisos tratados especificamente e previstos especificamente e expressamente no parágrafo 4º-B do artigo 40 da Constituição Federal, 55 anos de idade, independentemente do fato de ser homem ou mulher, 30 anos de tempo de contribuição, e dentro desse tempo total de contribuição exigido, constitui-se requisito também de que 25 anos deles pelo menos tem que ser exercidos em atividade especial. Não quer dizer que eu preciso de 30 anos como um E25 especial. Não, eu preciso de 30 anos de tempo de contribuição. Deles, pelo menos 25 tem que ser em uma atividade policial ou no exercício de atividade de agente federal penitenciário ou de um agente socioeducativo. Posso ter 5 anos comum, somar, atingir os 30 necessários de contribuição e comprovar os 25 especial, ou mesmo que todo o tempo seja especial, vou atender os 2 requisitos cumulativamente. O cálculo desta regra, desta aposentadoria, é aquele cálculo que vimos na regra permanente comum.
e também aplicável ao professor, em que eu vou apurar a média do período contributivo do servidor e sobre o resultado dessa média eu vou aplicar um percentual inicial de 60 pontos, 60%, e para cada ano de tempo de contribuição do período contributivo do servidor que exceder, que superar, que ultrapassar os 20 anos de tempo de contribuição, os 60 pontos sofrerão também um acréscimo de 2 pontos percentuais. Ou seja, 21 anos, 62%. No caso, o servidor vai precisar de pelo menos 30 anos de tempo de contribuição, são 10 anos a mais. Todo e qualquer servidor que se aposentar nessa submodalidade vai se aposentar com pelo menos 80% garantido sobre a média de suas remunerações, de seus salários de contribuição. Gostou desse conteúdo? Eu espero ter ajudado vocês na compreensão nessa nossa palestra sobre as aposentadorias especiais e sobre a aposentadoria do professor público. Se não nos segue nas redes sociais, procure a BCPrev, passe a seguir-nos, acompanhe a gente pelos nossos vídeos, curta, deixe a sua dúvida, comente, compartilhe com um amigo e eu espero encontrá-lo numa próxima. Até breve!